Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você vai assistir essa gravação. Nós combinamos, não é isso, de que nossas aulas seriam gravadas no dia que antecede ao dia das nossas aulas e vocês têm aí, portanto, 24 horas para poder assistir essa aula e na quinta-feira, nos horários das nossas aulas, às 20 horas, nos encontraremos para que a gente tire ali um tempo de pelo menos 50 minutos, uma hora, para que a gente tire as dúvidas, faça ali um balanço da matéria, a gente faça os esclarecimentos que forem necessários, vocês façam as perguntas, eu pergunte para vocês para saber se realmente assistiram o conteúdo. É importante que assistam, não deixem gravado para assistir depois, porque vai acumulando e vai ficando pior. Então, deixem, assistam na véspera, que é destinada para isto, para que no dia das quintas-feiras, às 20 horas, a gente possa fazer o nosso encontro e debater sobre a aula que vocês assistiram, ok? Então, no encontro passado, na nossa aula passada, nós fizemos, que foi nossa primeira aula, não é isso? Nós tivemos ali uma aula em que a gente tratou dos aspectos introdutórios. Eu me apresentei, falei um pouco de mim para vocês, depois falamos sobre o plano de ensino, como será a avaliação, qual é o conteúdo da nossa disciplina, e depois dei algumas dicas de estudo para vocês. Infelizmente, essa aula não pôde ser gravada, trabalhamos no Google Meets, que não permitiu que gravássemos, mas a partir de agora, antes tarde que nunca, né? Na verdade não está sendo um tarde, está sendo um cedo, não é isso? Já estamos tratando aqui da aula, já nessa segunda aula, que agora sim o conteúdo vai vir com toda a força, a gente já começa a partir de agora a gravar. Então, já na aula passada, no segundo tempo, depois do intervalo, a gente já começou a tratar do nosso conteúdo, dos crimes contra a vida, inclusive iniciamos a análise do crime de homicídio, que é o crime de homicídio simples. Antes de começar o nosso conteúdo de hoje, é importante a gente até frisar aqui a questão da importância e das vantagens que nós temos com a aula gravada. Por mais que algumas pessoas achem ruim, eu prefiro aula presencial. Óbvio, é boa a aula presencial. Mas temos vantagens aqui de assistir uma aula gravada em casa, cumprindo com nossos afazeres, no conforto do nosso lar, mantendo o nosso isolamento social. Então, tem muitas vantagens. Você poder parar, pausar a aula, voltar, acelerar o vídeo. Essa ferramenta vai estar disponível, porque eu vou subir essas aulas, fazer o upload dessas aulas no YouTube. Então, você pode acelerar, diminuir a velocidade, dar pausa, ou enfim, fica muito mais tranquilo para você assistir essa aula de uma maneira que vai ter um proveito bem maior, bem mais interessante. E teremos o tempo para tirar as dúvidas. Então, aproveite essa oportunidade, baixe essa aula, deixa lá offline, você consegue assistir enquanto está dirigindo, enquanto está malhando na academia, enquanto está fazendo uma tarefa doméstica de limpeza, lavando uma louça, fazendo uma comida, enfim. Situações que você, já falamos naquelas dicas lá para estudo, situações que seriam, em tese, tempos que seriam mortos, não é isso? Não produtivos, que você vai saber usar em seu favor. Mas vamos lá, então na aula de hoje eu estou acompanhado aqui, ó, nossos mascotes. Eu achei que não tinha nada aqui, tudo branco. Eu acabei colocando alguma coisinha para poder dar mais vida na nossa aula, né? Então temos o macaco Simão, minha filha adora esse macaquinho aí, então eu trouxe ele para acompanhar a aula, vai ser o nosso mascote, o macaco Simão, e essa carinha aqui desse emoji, eu não sei o nome, se vocês quiserem dar o nome, vocês me mandem depois uma mensagem para a gente dar um nomezinho para esse emoji aí. Mas vamos lá. Então, já começando o nosso assunto, falamos na aula passada do homicídio simples. Dentro do homicídio simples, nós já aproveitamos que é aquele do caput do artigo 121, estamos falando de crimes contra a vida, o capítulo referente aos crimes contra a vida, iniciando a parte especial do Código Penal, que trata dos crimes em espécie. E nessa parte dos crimes em espécie, que está na parte geral, parte especial do Código Penal, temos o título dos crimes contra a pessoa. Título dos crimes contra a pessoa. No título dos crimes contra a pessoa, o primeiro capítulo é o capítulo referente aos crimes contra a vida. E o primeiro crime que vemos ali é o crime de homicídio. O artigo 121, famoso artigo 121. Então, vimos o homicídio simples do caput do artigo 121, matar alguém, pena de 6 a 20 anos de
reclusão. Aproveitamos para falar a respeito do objeto jurídico, que é a vida, ou seja, o bem jurídico tutelado é a vida. Falamos do objeto material, que é aquela pessoa que é atingida, a própria vítima coincide aí com o objeto material do crime de homicídio, é sobre o corpo da vítima que recai a conduta do agente. Falamos sobre o sujeito ativo, o sujeito passivo, dissemos que era um crime comum, porque o sujeito ativo e o passivo pode ser qualquer pessoa, não se exige nenhuma qualidade especial do sujeito ativo e nem do sujeito passivo. Falamos algumas classificações, enfim, não dá para a gente ficar fazendo uma revisão, só estou fazendo um apanhado e relembrando-os a respeito do que tratamos na aula passada. Hoje, de imediato, sem perder mais tempo, a gente já vai começar com o homicídio privilegiado. Outra vantagem que eu queria lembrar para vocês aqui a respeito das aulas pelo sistema de videoconferência é que a gente tem uma quantidade de horas mais proveitosa. Por exemplo, se estivéssemos em sala de aula, aluno é a imagem do capeta. O aluno chega atrasado, ele quer sair antes do intervalo, ele volta depois do horário do intervalo, ele quer sair antes da aula terminar. Resumindo, horas aula líquidas, nós vamos ter aí 1h30 praticamente, das 3 horas que seriam destinadas ali à aula presencial. E aqui não há interrupção para perguntas, eu consigo falar um pouco mais rápido, de modo porque vocês vão ter a possibilidade de pausar o vídeo, de voltar, assistir mais lento ou assistir mais rápido. Então, todas essas questões se tornam vantajosas para uma aula gravada. Então, acaba que a gente não precisa aqui fazer uma gravação de 3 horas de aula, tá certo? Eu faço uma gravação aqui tranquilamente, eu acho que no máximo de 1h30 e eu acho que dá para abordar o conteúdo daquela aula naquele dia, porque efetivamente vocês teriam essa 1h30 de aula líquida numa aula presencial. Ok? Então agora, sem perder tempo, vamos já de imediato dar continuidade à análise do artigo 121, que trata do crime de homicídio. Falamos do homicídio simples, do caput do artigo 121. Iremos agora iniciar o estudo do homicídio privilegiado, que está no parágrafo 1º, do artigo 121. O que diz o parágrafo 1º do artigo 121? Por favor, acompanhem, quem não está aí com o seu Código Penal atualizado, que eu dei a dica para vocês pelo site do planalto.gov.br, você vai ter o Código Penal atualizado. Então, abra aí no seu smartphone, abra aí numa tela menor ou outra tela do seu laptop, do seu computador, e também aquele materialzinho que eu mandei para vocês, que nada mais, nada menos é a doutrina que nós adotamos como tronco básico, como espinha dorsal da nossa matéria. Não significa que eu vou seguir à risca tudo que está ali, não significa que eu vou falar tudo que está ali, e também não significa que eu não vá acrescentar alguma coisa que não tenha sido falada ali naquela doutrina. Às vezes o autor não fala algum assunto, eu acrescento, ok? Então vamos lá. O que diz aí o parágrafo 1º do artigo 121, que é o homicídio privilegiado? Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Esse é o famoso homicídio privilegiado. A natureza jurídica deste parágrafo 1º é de causa de diminuição de pena. É um caso ou uma causa especial de diminuição de pena. Lembra que vocês estudaram isso lá no Direito Penal 2, sobre a dosimetria da pena, as causas de aumento e diminuição, elas vão incidir na última fase da dosimetria da pena, não é isso? Então, lembrem que vocês precisam ter esse conhecimento bem fresquinho na cabeça de vocês. O fato de o instituto ali, o dispositivo versar sobre uma causa de diminuição é diferente de uma qualificadora, de uma causa de aumento, de uma majorante, de um agravante, de uma atenuante. Então, todas elas são distintas e é importante saber essa distinção porque durante a dosimetria, na hora que o juiz está fazendo o cálculo ali da pena a ser aplicada, ele vai se valer desses conhecimentos daquele sistema trifásico, não é isso? Primeira fase da aplicação da pena é fixação da pena base, em que ele vai levar em consideração lá o artigo 59 do Código Penal, que são as circunstâncias judiciais. Na segunda fase, nós temos as circunstâncias legais, que são agravantes e atenuantes.
E na última fase, causas de aumento e de diminuição. Então, que são gerais e especiais. Gerais, se estiverem previstas na parte geral do código de leis ou de alguma lei especial, aplicável àqueles crimes, e especial quando é aplicável a um determinado crime, a um determinado grupo de crimes. Aqui nós temos uma causa especial de diminuição de pena. O juiz pode diminuir de 1/6 a 1/3 a pena a ser aplicada no homicídio. E aí, em que circunstâncias? Vamos agora, eu vou me permitir agora abrir os slides, já ia esquecendo dos slides, estava falando aqui e esquecendo dos slides. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, tá certo? Então, eu vou ficar pequenininho aí para vocês e a gente já vai entrar na nossa tela com o nosso conteúdo para a gente analisar aqui o crime de homicídio privilegiado. Então tá aí, só uma visão geral, tá no slide novamente para vocês, o que eu já tinha colocado no slide anterior. Vou ficar mais perto agora. A classificação, ó, doloso simples, do CAPT, privilegiado, doloso qualificado, culposo, culposo majorado e doloso majorado. É essa sequência que nós vamos seguir hoje e eu espero concluir nessa aula ainda esse conteúdo. Homicídio, considerações iniciais, já falamos do simples, que foi aquela recapitulação muito breve, muito superficial. E aí sim, estamos falando do homicídio doloso privilegiado, que, como dissemos anteriormente, é uma causa de diminuição de pena, também chamado minorante. Então, a causa de aumento chamada majorante, ou causa de aumento de pena, as causas de diminuição são chamadas minorantes. Então, já falamos aqui as hipóteses, né? A gente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social, relevante valor moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Vamos lá, então, para a primeira hipótese. Primeira privilegiadora, então. Motivo de relevante valor social. Valor social, o motivo de relevante valor social, diz respeito aos interesses de toda uma coletividade. Então, os interesses não são do agente, é um interesse social, um interesse relevante para aquele determinado grupo social. Aí eu dei até como exemplo, um indivíduo que matou um perigoso bandido que assolava uma comunidade. O camarada era encapetado, endemoniado, ele estuprava, ele batia, era temido na região, até que um morador criou coragem e foi lá. E por esta razão de ele ser uma pessoa perigosa, que assolava todo mundo, ele vai lá e tira a vida desta pessoa. Não é que o homicídio seja justificável ou justificado nessa hipótese, quer dizer que ele é menos reprovável. O legislador considerou que houve uma razão privilegiada, uma razão menos reprovável para que ele praticasse aquele homicídio, porque ele agiu motivado por um relevante valor social. Perfeito, então? Tranquilo. Então, vamos lá. Motivo de relevante valor moral. Segunda privilegiadora, motivo de relevante valor moral. Aqui sim, o motivo de relevante valor moral, ele diz respeito aos interesses particulares, individuais, da pessoa do agente. Os sentimentos de misericórdia, piedade, compaixão, às vezes até mesmo a vingança, dependendo da situação, se motivada por uma razão mais nobre, pode se caracterizar como motivo de relevante valor moral. Quer um exemplo? Depois eu falo sobre a eutanásia. Mas um pai, por exemplo, que descobriu que a sua filha foi estuprada por um perigoso bandido, um traficante do bairro lá. Então ele foi lá motivado por esse sentimento de raiva, de indignação pelo fato da sua filha ter sofrido essa injustiça, e ele foi lá e matou esse criminoso. O motivo diz respeito a ele, é um motivo de relevante valor moral. Perfeito? E a eutanásia? A eutanásia, na etimologia da palavra, significa uma morte suave. Então, a pessoa que está em estágio terminal, nós sabemos que a vida é um bem jurídico indisponível. Mesmo que a vítima anua, aceite, autorize você tirar a vida dela, essa sua conduta em tirar a vida dessa pessoa, mesmo autorizando, vai ser considerada um crime de homicídio, porque a vida é um bem jurídico indisponível, a vítima não pode dispor da sua própria vida e, portanto, esse consentimento dela seria nulo, seria inválido. Então, deste modo, mas o legislador considera, por exemplo, uma situação como essa, em que você, motivado por misericórdia, por piedade, deixa com que a pessoa morra ou desliga os aparelhos para que ela morra. Então, veja, nesse caso, você
não vai estar isento de pena, não está cobertado por nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade, mas pode estar aí diante de uma situação de homicídio privilegiado por motivo de relevante valor moral. Imagine a sogra de vocês, coitada, lá em estágio terminal, quase sofrendo já, ele pede ali copiosamente, chorando para que você desligue os aparelhos para que ela morra, não é isso? Então vai lá e desliga o aparelho da sua sogra para ela descansar eternamente. Não é isso? O pessoal pergunta assim, professor, você faz piada de sogra o tempo todo. Vocês vão ver que sempre os exemplos trágicos eu coloco a sogra no meio. O senhor tem raiva da sua sogra, professor? Você não gosta dela? Adoro minha sogra, adoro minha sogra. Eu gosto mais da sogra da minha esposa, mas eu também gosto da minha sogra. A minha sogra é tão boa que eu acho que ela caiu do céu. A vassoura quebrou. Então vamos lá. Olha lá, livrou o doente, eutanásia é um exemplo clássico que a doutrina menciona como hipótese de motivo de relevante valor moral. Passamos adiante, então? Vamos lá? Então vamos. Terceira hipótese de homicídio privilegiado é o chamado homicídio emocional. Homicídio emocional. Então vamos lá. O que diz o homicídio emocional? Domínio de violenta emoção, logo em seguida, injusta provocação da vítima. Pessoal, antes de mais nada, é importante nós lembrarmos que o artigo 28, inciso 1º do Código Penal, fala que não excluem a responsabilidade penal a emoção ou a paixão. Lembram disso? Lá no Penal 1, no artigo 28, vocês vão ver que lá o legislador penal ele é bem claro em dizer que a emoção e a paixão não excluem a responsabilidade penal, não isentam de forma alguma de pena. E aí lembro que emoção é um sentimento mais transitório e a paixão é um sentimento mais profundo, que não necessariamente é aquela paixão de amor, tá certo? Pode ser de ódio. A gente, depois, com o decorrer do tempo, que paixão ganhou essa conotação de ser algo de estar morrendo de amores por alguém. Mas paixão é um sentimento acentuado, duradouro, e pode ser tanto de amor quanto de ódio. Ambas não excluem a responsabilidade penal, tá certo? Aqui nós estamos falando, neste caso, de hipótese de domínio de violenta emoção. Vamos para os requisitos? Domínio de violenta emoção. Um agente que sob domínio de violenta emoção. Olha a pegadinha de concurso, eles trocam a palavra domínio pela influência de violenta emoção. O agente que agindo sob influência de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Está errado. Influência é diferente de domínio. Vocês conseguem perceber que pela palavra, vocês já, pela própria etimologia, a gente já consegue perceber que há um grau mais acentuado quando se fala domínio. A pessoa está dominada, totalmente fora de controle, perdeu o seu autocontrole. E influência, ou seja, está meramente perturbada. Então a influência é mais fraco que domínio. Tanto que a influência de violência e emoção é considerada uma atenuante genérica aí do artigo 65, inciso 3º, a linha C do Código Penal. Mera atenuante genérica à influência de violenta emoção. Perfeito? E a prova de concurso adora trocar domínio por influência. Então, dominado por violência e emoção. O agente perdeu seu self-control, seu autocontrole. Então, é uma emoção violenta, intensa, que absorve ali, o agente foge do seu controle. E foge do seu controle por quê? Do seu autocontrole. É como uma reação imediata, tá? Uma reação imediata diante de uma injusta provocação da vítima. Então, vamos lá. O requisito domínio de violenta emoção. Segundo, uma reação que deve ser imediata. Não deve transcorrer um tempo muito considerável. Tá? Vai ser descaracterizada essa violenta emoção se transcorrer tempo considerável. Aí eu já tenho uma vingança adiante, a pessoa já passou o estado de violenta emoção. Então, não existe um tempo previsto na legislação penal, mas o entendimento da doutrina é que essa reação imediata é enquanto perdurar a violenta emoção. Então, tem que ter um tempo razoável, um tempo imediato, que não seja muito alargado, alongado, dilatado, de modo que se entenda que o indivíduo já tinha perdido o seu estado de domínio de violenta emoção. Perfeito? E a injusta provocação da vítima é uma provocação injusta, assintosa, uma provocação que não necessariamente precisa ser uma agressão. Não precisa ser uma agressão física, verbal, algum tipo de provocação que seja injusta, injuriosa, desafiadora, tá certo? Incitante contra
o agente ou até mesmo contra a pessoa ligada a ele. Não necessariamente essa injusta provocação da vítima deve ser dirigida ao agente que praticou o homicídio. Pode ser a alguma pessoa ligada. Né? Digamos que porque mexeu com a mulher do camarada, digamos que passou a mão nas partes íntimas. Imagine uma situação como essa. O camarada num local tranquilo e um atrevido passa a mão nas partes íntimas da esposa ou do marido do agente. Então seria uma injusta provocação, né? Que não foi dirigida a ele, mas a uma pessoa ligada a ele, ou até mesmo um animal. Tá certo? A doutrina menciona até isso. Uma injusta provocação da vítima pode ser dirigida a um objeto, a um animal do agente. Perfeito? Então, tranquilo, você vai passear com o seu cachorrinho, né? O cachorrinho é quase um ser humaninho, não é isso? Um ser humaninho. Você está passeando com o seu ser humaninho e aí vem lá o camarada e dá um chute no seu cachorro. Imagina, aí o sangue sobe, né? Você cria com tanto carinho o seu cachorrinho e aí o sangue sobe. Uma injusta provocação da vítima. Perfeito? Então, gente, então vamos lá. O que temos mais aqui? Comunicabilidade do privilégio, das privilegiadoras. Homicídio doloso privilegiado e a comunicabilidade. As circunstâncias privilegiadoras se comunicam aos demais concorrentes do crime? É isso que a gente quer saber. Pessoal, o que é comunicar? Ou seja, o eventual coautor ou partícipe do homicídio privilegiado, essa privilegiadora, essa causa de diminuição, se comunica, se liga a ele vai se beneficiar disso também? Imaginem. Então vamos lá. Para a gente responder essa pergunta, primeiro é necessário que a gente entenda o que são circunstâncias de natureza objetiva e circunstâncias de natureza subjetiva. Todas essas circunstâncias privilegiadoras, elas são de índole ou de natureza subjetiva. Dizem respeito ao sujeito. Quando a gente fala subjetiva, a gente fala sujeito. Então elas dizem respeito ao sujeito. Vejam, motivo de relevante valor moral. O que impulsionou a gente? O que motivou o sujeito? Um motivo de relevante valor moral. Um motivo de relevante valor social. O domínio de uma violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Todas as três privilegiadoras são de natureza subjetiva. Se são de natureza subjetiva, de acordo com o artigo 30 do Código Penal, não se comunicam ao coautor ou partícipe, não se comunicam ao concorrente. Então imagina, uma eventual pessoa que foi coautor ou partícipe do homicídio de alguém que agiu com relevante valor moral ou social, para ele isso não vai se aplicar. Ele vai responder pelo homicídio simples ou qualificado, da forma que for. Isso só vai beneficiar o autor que tinha esse motivo privilegiado, que tinha esse motivo, essa motivação de relevante valor social, moral ou domínio de violenta emoção. Ok? Então, gente, perfeito. Passamos adiante, então. Passamos adiante. Vamos lá. Seguindo em frente. Homicídio doloso qualificado. Terminamos o homicídio privilegiado, agora iniciamos o estudo do homicídio doloso qualificado, que está aí previsto no parágrafo 2º do nosso Código Penal. Então, parágrafo 2º, se o homicídio é cometido. Então, eu vou ler as hipóteses rapidamente e depois a gente vai analisar uma a uma. Ok? Primeira, mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Segundo, por motivo fútil. Terceiro, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. 4. A traição, de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Perfeito. Parágrafo 2º ainda, continuando. Inciso 5º, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. 6. Contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino. Famoso? Isso, muito bem. Feminicídio, você que falou, acertou. 7. Contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa condição. Reclusão de 12 a 30 anos. Então, vamos lá. Vocês perceberam que no homicídio doloso qualificado,
esse tratamento, essa adjetivação de qualificado se dá em razão de um maior grau de reprovabilidade do comportamento do agente. Vocês verificaram que pelas circunstâncias, pelas motivações do agente, pelos meios empregados, pela vítima, né, pelas condições do crime, vocês percebem que recai um maior juízo de reprovação, demonstra um maior grau de depravação moral do agente. Então, por isso que o legislador sai do patamar do homicídio simples, de 6 a 20 anos de reclusão, e vai a um novo patamar, que é de reclusão de 12 a 30 anos, pessoal. Homicídio qualificado, a qualificadora, ela faz o quê? Relembrando penal 1 agora, hein? Qualificadora, ela faz o quê? Ela faz com que a pena saia de um determinado patamar e passe para um patamar maior de pena mínima e máxima. Então, um patamar inferior passa para um patamar maior. Aí eu pergunto para vocês, a qualificadora, ela entra onde? Naquelas fases da dosimetria da pena, na fase ali do cálculo da pena. Ela não entra em fase nenhuma. Ela já é o parâmetro para a primeira fase da aplicação da pena. O juiz estiver diante do homicídio simples, quando ele vai calcular a primeira fase, que são lá as circunstâncias judiciais do artigo 59, na primeira fase para a fixação da pena base, se o homicídio for simples, ele começa dos 6 a 20 anos. Se o homicídio é qualificado, o patamar inicial, o ponto de partida dele, é a pena de 12 a 30 anos. Então, por isso que é a diferença. Então, não confundam a qualificadora com a causa de aumento. Depois nós vamos ver hipóteses em que o homicídio doloso ele é majorado. É um homicídio doloso com causa de aumento, tá certo? Que está fora das hipóteses de homicídio doloso qualificado. Então, cuidado que às vezes o examinador do concurso público, ele coloca uma hipótese de uma majorante e diz que é qualificadora. Coloca uma qualificadora e fala que é uma causa de aumento ou majorante para confundir vocês. Perfeito. Vamos lá. Então, agora vamos estudar um a um. Primeiro, atenção, homicídio qualificado é hediondo. Quaisquer das qualificadoras do homicídio doloso é considerado crime hediondo de acordo com a Lei 8.072, que vocês vão estudar no Direito Penal 4. Tá certo? Então, vamos lá. Não importa qual qualificador, está aí. Ó. São considerados hediondos os seguintes crimes. 1. Homicídio, artigo 121. E aí, vejam, neste caso, o homicídio simples pode sim ser hediondo também. Homicídio, artigo 121, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. Então, homicídio simples, desde que nessa situação de ter sido praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, ele é sim hediondo, e também o homicídio qualificado. E aí ele mostra aí, parágrafo 2º, incisos 1 a 7. Todas as hipóteses de homicídio qualificado vão tornar o homicídio como crime hediondo. E aí a gente sabe que a lei de crimes hediondos ela não cria nenhum crime hediondo, ela aponta alguns crimes previstos no Código Penal em algumas legislações especiais e vai dizer que o tratamento para esses crimes vai ser um tratamento mais severo, a progressão de regime mais demorada, o livramento condicional vai demorar também, vai ter mais tempo para cumprimento da pena, como requisito objetivo. Então, um tratamento mais gravoso, um tratamento mais severo para estes crimes. Essa é a consequência. Então, vamos para a primeira hipótese. O inciso 1º, ele traz aí o homicídio doloso como a hipótese em que há a prática do matar alguém, do homicídio, mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe. Esse paga ou promessa de recompensa é aquele homicídio mercenário, é aquele matador de aluguel, pistoleiro, é aquela situação em que o indivíduo ele paga alguém ou promete uma vantagem, uma recompensa para que a pessoa pratique o crime. Não necessariamente vai ser um pistoleiro, obviamente, é uma hipótese que eu citei como exemplo. A paga ou promessa de recompensa. Vejam, pode ser a paga ou promessa de recompensa, nessa primeira hipótese de homicídio mercenário, eu tenho uma situação de bilateralidade, de concurso necessário de agentes. Eu tenho aquele que paga ou promete a recompensa e aquele que executa o homicídio. Então, o pistoleiro, o matador de aluguel, promessa de recompensa, a Susana Richthofen, lembra do caso da Susana Richthofen, que matou os próprios pais ali, com a ajuda do namorado e o irmão do namorado, e aí ela prometeu a eles o quê? O dinheiro que foi encontrado, deu a moto para um deles. Então, vejam, uma hipótese de homicídio mediante paga ou promessa de recompensa, tá bom?
E por outro motivo torpe. Então, ali o inciso trabalha com uma interpretação analógica, né? O que é um motivo torpe? É um motivo vil, ignóbil, repugnante, abjeto. O professor complicou mais ainda. Vil, ignóbil, repugnante, abjeto. Isso é português mesmo, essa linguagem? É o que a doutrina traz essas expressões, pessoal. Mas, assim, é algo que causa repugnância, é algo que causa horror nas pessoas. Isso é um motivo torpe, tá certo? Normalmente espelha uma ganância do agente. Tá? Matar alguém para ficar com seu emprego, matar alguém para ficar com a namorada, o marido da outra pessoa. Então, são situações que a gente vê na jurisprudência como hipótese de motivo torpe, matar para ficar com a herança. Então, espera normalmente uma ganância, que é, vejam, interpretação analógica se dá em que situação? Não confundo com analogia. Analogia não é a mesma coisa que interpretação analógica. Eu não vou entrar no conceito de analogia agora que não, senão a gente vai perder muito tempo. Mas interpretação analógica, que é diferente de analogia, é essa situação em que a gente vê que o legislador trata de exemplos e aí, ao final desses exemplos casuísticos, ele traz uma fórmula genérica, faz um encerramento geral ali que deve ser interpretado de acordo com os anteriores. Então, ele fala assim, ó, mediante paga, promessa de recompensa, ou outro motivo torpe. Esse motivo torpe deve ser interpretado como algo que seja repugnante tanto quanto a paga ou promessa de recompensa. Nós vamos ver em outros incisos que há uma técnica semelhante a esta. Então, há que ter um concurso bilateral, motivo torpe, ganância, já falamos também. Então, acho que não tem mais o que falarmos aí a respeito dessa primeira hipótese. Ah, tá. Deixa eu ver. A doutrina entende que essa paga, essa recompensa, na verdade, ela deve ter natureza econômica. Alguns defendem a hipótese de que pode ser de outra natureza, de natureza moral. Digamos que a pessoa promete pagar com favores sexuais a alguém, mas prevalece que essa recompensa deve ser de natureza econômica, de natureza econômica. Vingança é motivo torpe por si só? Vingança e ciúme são motivos torpes por si só? Não necessariamente. Então, a gente precisa ver o caso concreto para verificar se são ou não motivo torpe. Eu falei para vocês um exemplo lá no início, no homicídio privilegiado, de um pai que, para vingar o estupro da filha, foi lá e matou o criminoso que a havia estuprado. Essa vingança, ela é torpe, o motivo dele? Ou é um motivo que vocês entendem que é privilegiado, porque motivado por um relevante valor moral? Não é isso? Então, vejam, neste caso, ele não é um motivo torpe. Tá? Ciúme também, dependendo da situação, pode não ser. Tá? Então, o caso concreto é que vai dizer, não tem como se falar de forma abstrata, genérica, simplesmente que vingança e ciúme são ou não motivo torpe. O caso concreto vai nos dizer. Inclusive, na situação desse pai, vamos lá, mais adiante, avançando um pouquinho mais. Esse mesmo pai que, em vez dele matar a filha, ele não tinha coragem de fazer isso. Descobriu que a filha foi estuprada por um perigoso criminoso lá de um determinado local, de uma comunidade em que ele vivia, e ele, não tendo coragem de levar a cabo o seu intento de matar a pessoa, ele contrata um pistoleiro para que o mate. Olha que situação complicada. E aí, ele vai ter um homicídio privilegiado ou vai ter um homicídio qualificado mediante paga? Porque ele está pagando alguém para executar o homicídio. Então, veja, não há comunicabilidade entre essas circunstâncias. É provável que ele responda por homicídio privilegiado, por motivo de relevante valor moral, e o executor vai responder pelo homicídio doloso qualificado porque agiu mediante paga ou promessa de recompensa. Porque aquele motivo, aquela razão privilegiada, não se liga a ele. O motivo de relevante valor moral não era do executor. A filha não era dele. Não tinha nenhum motivo de relevante valor moral. Ele estava atuando simplesmente por ter sido pago. Então, o motivo dele era realmente um motivo qualificado nos termos aí do inciso primeiro, da paga. Então, ele responderia pelo homicídio doloso qualificado e o pai responderia pelo homicídio privilegiado. Que interessante, não é? Perfeito. Então, qualificadora da torpeza se comunica ao mandante. Então, é essa situação que acabamos de falar agora. Vamos para o próximo inciso. Inciso segundo, motivo fútil. Motivo fútil. Então, a palavra fútil já sabemos. Ou insignificante. Uma desproporção entre o homicídio e a sua causa moral. Ou seja, o motivo é pequeno demais, o motivo é insignificante demais para dar causa a uma morte. Então, uma mera briguinha de trânsito. Matou a pessoa porque passou e riu porque ela tropeçou. Eu tropecei, a pessoa riu, foi lá e matei essa pessoa. Então, veja, há uma desproporção acentuada entre a causa e
o homicídio praticado. Esse é o motivo fútil. Este é o motivo fútil. Aí a doutrina traz o seguinte: ausência de motivo. Ou seja, simplesmente não ficou apurado nos autos qual foi o motivo, qual foi a motivação. O camarada não falou, não há provas nenhuma, ele só matou alguém, do nada. Ninguém sabe a motivação. A ausência de motivo é a mesma coisa que motivo fútil? Eu poderia aplicar a qualificadora do motivo fútil porque não houve motivo nenhum? Porque a gente é levado a pensar da seguinte forma. Vejam bem. Se o motivo fútil, que é um motivo insignificante, ínfimo, pequeno demais, ele qualifica o crime de homicídio, o que dirá o indivíduo matar alguém sem motivo algum? E aí, pessoal? Pessoal, o César Roberto Bittencourt, que é um doutrinador aqui do Rio Grande do Sul, ele diz, das antigas, né, desses clássicos, tá? Por uma questão de princípio da legalidade. O direito penal ele se pauta, já vimos no direito penal no princípio da legalidade, que tem como corolário ou decorrência o princípio da taxatividade. Então, essas qualificadoras, essas normas, principalmente que agem em prejuízo do réu, elas têm que estar expressamente previstas na lei. Se o legislador não previu, infelizmente não há outra conclusão a se chegar, senão a de que quem pratica o crime de homicídio sem motivos, se houver ausência de motivos, estarei diante de um homicídio simples, porque não há previsão legal de ausência de motivo. Há previsão de motivo fútil. Perfeito? Parece injusta a solução, mas não há outra conclusão a se chegar em razão do princípio da legalidade, que é um princípio que pauta o direito penal. Vamos lá. Vamos para a próxima hipótese, então? Motivo paga, promessa de recompensa ou qualquer outro motivo torpe. Inciso segundo, motivo fútil. Inciso terceiro, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que venha a resultar perigo comum. Vamos para a primeira hipótese, veneno. É o chamado benefício. Benefício. O emprego de veneno no homicídio é chamado benefício. Aqui nós temos uma qualificadora de ordem objetiva. É importante eu já ir falando isso para que vocês se familiarizem com essas expressões e identifiquem qual é a natureza dessa circunstância, porque a primeira qualificadora, o agente age motivado pela paga ou promessa de recompensa ou por algum motivo torpe. Então significa que a qualificadora é de natureza subjetiva. O sujeito agiu motivado. Então, qualificadoras ou circunstâncias de natureza subjetiva dizem respeito à motivação do agente. O que motivou? Foi a paga, a promessa de recompensa, o motivo torpe. Então, essa qualificadora do inciso primeiro é de natureza subjetiva. A do inciso segundo, motivo fútil, de natureza também subjetiva. Depois nós vamos saber o efeito prático. Há um efeito prático. Há uma necessidade prática de se distinguir o que é motivo, o que é uma circunstância de natureza subjetiva e objetiva. Já aqui no inciso terceiro, diz respeito ao meio empregado pelo agente. Se é o meio empregado pelo agente, não a sua motivação, estou aí, então, diante de uma qualificadora de ordem objetiva. Então, o meio empregado pelo agente, que é um meio mais reprovável, mais cruel, que demonstra uma depravação moral maior do agente pelo meio que ele lançou mão para cometer o homicídio. Então, o benefício, que é a primeira hipótese, o emprego de veneno, pode ser qualquer substância biológica, química, animal, mineral ou vegetal que altere as funções vitais do indivíduo. Então, vejam, às vezes o veneno pode ser, não que necessariamente a substância seja um veneno que cause mal para todo mundo, mas pode ser algo que pode causar mal para determinada pessoa em razão da sua particular condição de saúde. Por exemplo, o açúcar para o diabético é extremamente danoso, pode causar sua morte, amputação de membros, coma. Então, vejam, nesse caso o açúcar na verdade é ruim para todo mundo, tá? Fiquem com minha dica, eu falei da low carb para vocês, né? Mas, para quem já está com diabetes tipo 2, principalmente, mellitus, que não é aquela de nascença, mas aquela pessoa que foi adquirindo de tanto comer substâncias que tem açúcar nas suas variadas formas, inclusive amidos, farináceos, vai comendo tanto isso que vai criando resistência à insulina. E essa pessoa, o açúcar, a glicose, ela é tóxica para o corpo.
Então, essa pessoa que não tem capacidade de processar mais essa glicose, porque não consegue produzir insulina pelo pâncreas em quantidade suficiente para fazer frente e recolher essa glicose do sangue, essa glicose acaba sobrando demais e pode causar, inclusive, sua morte. Para esta pessoa, o açúcar é um veneno. Então, se for empregado como tal, eu estou diante, sim, de um crime de homicídio doloso qualificado pelo emprego de veneno. Agora, atenção, a doutrina entende que para que haja essa qualificadora do benefício do emprego de veneno, a vítima deve desconhecer que está ingerindo veneno. Então tem que ser o veneno ministrado de forma às escondidas, de modo que a vítima está ingerindo aquele veneno sem ter conhecimento. Professor, então quer dizer que se a pessoa aponta uma arma para a cabeça de alguém e obriga ela a tomar o copo de veneno, senão vai dar um tiro na cabeça dela, não é a qualificadora do emprego de veneno? Não. Pode ser uma outra qualificadora, como um meio cruel, que estaria no mesmo inciso, mas não seria a do emprego de veneno. Perfeito? Então, entendido isso aí? Fogo ou explosivo? Existe alguma explicação? Emprego de fogo, explosivo? Lembra do caso do índio Pataxó, que aqueles jovens lá em Brasília não tinham o que fazer num dia à noite, saíram pela rua e tacaram fogo num mendigo que, por coincidência, era um índio que estava ali dormindo na rua porque tinha ido para protestar pelos seus direitos no Congresso Nacional e etc. Enfim, faltou do que fazer, né? Foram lá, tacaram fogo, derramaram gasolina e acabou que esse indivíduo morreu. Então, emprego de fogo ou explosivo. Asfixia. Asfixia pode ser mecânica ou tóxica. Não vou entrar nos detalhes. Aí no material que eu passei para vocês a respeito da asfixia, tem aí a mecânica, enforcamento, afogamento, estrangulamento, esganadura, sufocação. Então, esses conceitos relativos à asfixia mecânica, tóxica, são coisas mais relacionadas à medicina legal. Quando vocês forem fazer um concurso para carreira policial, muito provavelmente, se no edital de você, no seu edital tiver lá medicina legal, esse conteúdo vai ser cobrado, tá certo? Mas, vejam, lembrem-se que nós falamos na aula anterior que o crime de homicídio, por ser um crime material, que deixa vestígios, que deixa o corpo para ser examinado, é necessário que o médico legista, o perito, faça o exame necroscópico ou tanatoscópico, ou a necrópsia ou necropsia, e ele vai dizer o que causou, se foi asfixia, se a asfixia foi mecânica, se foi o veneno. Então ele vai falar no laudo dele, tá certo? É isso que ele vai fazer. Então precisa de um conhecimento médico ali do perito médico legal, para que ele faça essa análise e diga qual foi a causa da morte, para efeito de se está caracterizado ou não esta ou aquela qualificadora. Ótimo. O que nós temos mais? Então, mecânica, asfixia mecânica ou tóxica, tá? Pode ser por substâncias, tá? Gases deletérios. Então, cuidado com os gases, né? Eu ia contar uma história aqui, mas não dá muito tempo para a gente não alongar nossa aula. Mas até o ambiente que você está, já vi muitos casos aqui que a gente está numa região fria, então cuidado. Eu vou vou poder gastar esse tempinho porque é importante em razão da nossa realidade, para que vocês não cometam esse erro. Ambientes fechados, completamente fechados, sem entrada de oxigênio, não acendam fogo nele. Não usem nada que consuma o oxigênio. O camarada, já vi situação de pessoas morrerem porque acenderam uma lareira no ambiente fechado. E aí a lareira consumiu o oxigênio, e o que é pior, vai transformando em gás carbônico, consome oxigênio, a pessoa está respirando, ela desmaia e nem percebe. Tá? Vai lá, fica no modo desmaia, dorme e morre. Tá? Então acontece isso aí. Vamos lá. Emprego de tortura. A tortura é um sofrimento desnecessário, é infligir à vítima um sofrimento desnecessário. Em vez de matar logo, não, eu quero maltratar a pessoa até provocar a sua morte. Essa é a tortura como qualificadora do homicídio. Agora, cuidado, vamos lá. Prestem bem atenção agora, porque essa explicação vai custar um pouquinho de tempo para vocês entenderem aqui para eu explicar. Homicídio qualificado pela tortura, essa que nós estamos vendo agora, é diferente da tortura qualificada pelo resultado morte. Vejam que o resultado material é muito parecido. Você vai encontrar uma pessoa morta com sinais de tortura. Em ambas as hipóteses, você vai encontrar um morto com sinais de tortura. Como é que eu sei que aquele morto ali com sinal de tortura foi vítima de um homicídio qualificado pela tortura ou uma tortura em que houve um resultado morte? Então, preste atenção. Vamos lá. Homicídio qualificado pela tortura, o agente já querendo matar a vítima,
ela vai infligir esse sofrimento desnecessário, torturar, queimar, enforcar, dar afogamento, cortar as unhas, sei lá que perversidade que ele vai fazer para matar a pessoa. Então ele quer o resultado morte, seja antes ou durante a tortura, mas ele quer ao final o resultado morte, e ele usa a tortura como um meio até alcançar esse resultado morte, causando esse sofrimento desnecessário à vítima. Perfeito? Decepando membros, cortando dedos, furando o olho, queimando, dando sufocamento, enforcamento, não importa. Perfeito, mas ele quer o resultado morte. E o meio empregado é a tortura. Na tortura em que há o resultado morte, nós temos um crime préter-doloso. O agente quer torturar. Ele não quer matar a vítima e nem assume o risco disto. Ele quer torturar a vítima com a finalidade de obter informação, confissão, tem lá os elementos da lei 9455. Então, ele quer causar intenso sofrimento físico ou mental na vítima para obter informação, ação ou omissão de natureza criminosa, informação, confissão. Então, tem lá as finalidades para as quais ele pratica essa tortura. E acaba ocorrendo um resultado mais grave, morte, que ele não queria e nem assumiu o risco, ou seja, não houve dolo direto, nem dolo eventual, mas acabou sendo causado culposamente. Então, ele foi imprudente ou negligente e acabou dando causa a um resultado morte que ele não queria e nem assumiu o risco, em razão da prática da tortura. Entenderam aí a diferença? Entenderam? Foi dando sufocamento em saco plástico, mas achou que não fosse morrer, não fez essa previsão e a pessoa morreu. Então, esta é uma tortura em que houve a qualificadora pelo resultado morte. São penas distintas, são crimes distintos, previstos o de tortura com resultado morte na lei de tortura 9455 e o homicídio qualificado pela tortura aí no nosso artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º. Ficou compreendido isso aí, pessoal? Se tiver alguma dúvida, esclareceremos na nossa aula lá, nas dúvidas do WhatsApp. Que temos mais? Que temos? Vamos lá para o inciso 4º. Vamos para o inciso 4º. A qualificadora do inciso 4º é a chamada qualificadora, não botei no slide, mas anotem, qualificadora da surpresa. Qualificadora da surpresa. Então, o que é a qualificadora da surpresa? Quando o agente age A, traição, B, emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Então, esta é chamada qualificadora da surpresa. Então, vamos lá, as hipóteses. Traição. Quando é que o agente ele atua mediante traição? Então, aqui estamos diante de uma qualificadora de ordem ou de índole subjetiva ou objetiva. Essa qualificadora é de natureza objetiva, diz respeito ao meio de execução, à forma de execução, às circunstâncias da execução. Não dizem respeito à motivação do agente. Qualificadora de ordem objetiva. Então, traição é aquele ataque desleal, repentino, inesperado. Então, eu entendo que a traição deve pressupor uma relação de confiança entre o agente e a vítima. Então, o camarada era amigo, marido e mulher. Enquanto o homem estava dormindo, a mulher matou ele dormindo. Atirar pelas costas ou nas costas, né? O mais correto seria isso. Eu errei, eu vou até corrigir isso aí. Atirar nas costas ou pelas costas. Está correto, certo? Pelas costas. Ou errado. Vou fazer a distinção para vocês. Matar a vítima dormindo, atirar pelas costas. Atirar pelas costas é diferente de atirar nas costas. Atirar nas costas significa que o tiro foi nas costas, pegou nas costas, mas não necessariamente o agente atuou de forma de traição. Então, por exemplo, um criminoso que durante a fuga está atirando contra os policiais e ele vai correndo ali, se virando e dando tiro, se virando e dando tiro. E o policial, quando atira, pega nas costas dele. Então, veja, foi um tiro nas costas, inclusive amparado por uma legítima defesa. O policial não precisa ficar esperando, eu vou esperar ele virar de frente para mim para eu acertar na hora que ele estiver de frente para mim. Não, vai atirar, pode pegar eventualmente nas costas. Agora, atirar pelas costas, aí sim é um tiro à traição. Perfeito? Então, emboscada. Emboscada é a famosa tocaia, não é isso? A tocaia, o ocultamento, pressupõe o agente estar escondido de tocaia, aguardando a vítima passar. Então, vejam, são situações em que há uma covardia, uma espécie de covardia que não possibilita a defesa, ou dificulta, ou torna até mesmo impossível a defesa do ofendido. Então é isso que a norma penal está punindo mais severamente.
Dissimulação, por último, traição, emboscada. Dissimulação é o fingimento, é o disfarçar a intenção. Eu procuro meu desafeto, falo que eu estou querendo falar com ele para fazer as pazes. Vamos deixar esse negócio de lado. Aí na hora de apertar a mão, eu puxo uma faca aqui e enfio na barriga da pessoa. Não é isso? Então, veja, é uma hipótese de dissimular, fingir, disfarçar a sua real intenção. Então, vejam, todas essas hipóteses de emboscada, traição, dissimulação ou qualquer outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido são hipóteses que caracterizarão a qualificadora chamada da surpresa. Qualificadora da surpresa. Premeditação qualifica homicídio? Pessoal, vocês não vão encontrar em lugar nenhum a palavra premeditação. Aliás, no direito, eu quase nunca vi, mas no direito penal, garanto a vocês que não existe qualificadora, nem majorante, nem agravante de premeditação. Então, não há qualificadora pela mera premeditação, tá certo? A doutrina chega até mesmo a falar que a premeditação pode ser até mesmo um período de resistência do agente mesmo em praticar o crime, a relutância, ele pensando, refletindo se vai ou não praticar. Não é normalmente, não é necessariamente algo reprovável. Idade da vítima, ou seja, vítima muito novinha, tenra idade, pequenininha, ou muito idosa, caracteriza recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, caracteriza aí a qualificadora da surpresa. Vejam, prestem bem atenção na descrição do inciso. Recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Vejam, tem que ser um recurso utilizado pelo agente. A qualidade da vítima não é um recurso empregado pela gente, é algo da natureza da vítima. Ser muito nova, de tenra idade, ou ser muito idosa, é uma característica da vítima. Não tem nada a ver com o recurso utilizado pelo agente. Nós vamos ver que existe. Mais adiante, o Código Penal contemplou a hipótese de homicídio doloso majorado, quando a vítima é maior de 60 ou menor de 14. Perfeito? Mas o mero fato da vítima ser de pouca idade ou de muita idade não vai se tratar de uma qualificadora da surpresa, porque não tem nada a ver com o recurso empregado pelo agente, tem a ver com a natureza, a própria natureza ou a própria qualidade da vítima. Alguma dúvida até aí? Até porque vocês não podem responder agora, né? É ranço de professor, tá? Mania de perguntar. 5. Para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Então, vejam lá, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Esta qualificadora nós a chamamos de qualificadora da conexão. Qualificadora da conexão. E esta conexão, ela se subdivide. Já vi em prova de concurso isso aí, fiquem atentos agora. Conexão teleológica, conexão consequencial. Lá no inciso 5º nós vamos ver qual é a teleológica e qual é a consequencial. E a prova quer saber exatamente, eu já vi questões de prova querendo exatamente saber se aquele fato que estava sendo narrado caracterizava uma qualificadora pela conexão teleológica ou pela conexão consequencial. Vamos entender bem agora aqui, ó. Conexão teleológica, o agente mata para assegurar a execução de outro crime futuro, um crime que vai ser praticado ainda. Exemplo, A mata o segurança para estuprar a artista que estava sob a guarda daquele segurança. Então veja, o que motivou ele foi, ele agiu, ele matou para assegurar a execução de um crime que ele iria praticar no futuro. Teleológica, pessoal, para fazer uma análise etimológica da palavra teleológica, teles é finalidade. Então, finalidade teleológica é o estudo da finalidade. Então, a conexão teleológica, qual era a finalidade? Ele matou para estuprar. Matou o segurança para sequestrar o empresário que estava ali sob a guarda. Perfeito? Matou a babá para estuprar a criança. Então, há uma conexão teleológica. Ele buscava assegurar a execução de um crime futuro. Perfeito. Conexão teleológica. Segundo, conexão consequencial. Consequencial, o agente mata para assegurar a ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime passado, um crime que já aconteceu. Então, o homicídio é consequência, tá certo? É consequência. Ele mata para assegurar ocultação, impunidade ou vantagem de um crime que ele já cometeu. Perfeito? O que era o exemplo que eu vi na prova uma vez? O indivíduo, não lembro exatamente, mas eu vou adaptar e falar da questão mais ou menos por alto aqui. O indivíduo
houve um furto no estabelecimento bancário e o camarada que praticou o crime tinha sido filmado pelas câmeras internas de segurança. E aí o irmão dele, veja que pode ser para assegurar o crime de outra pessoa, não necessariamente do agente. E ele, para que as pessoas não tomassem conhecimento, o segurança que viu as imagens, ele foi lá e matou o segurança e apagou as imagens. Então, veja, ele estava querendo assegurar a impunidade do crime, porque a ocultação não havia mais. A ocultação não havia porque a pessoa já tinha visto o vídeo, já sabia quem era o autor, mas ele queria assegurar a impunidade, que o irmão dele não fosse punido e matou o segurança que viu as imagens. Então, mais ou menos era esse o exemplo. Perfeito? Então, conexão teleológica, conexão consequencial. Matar testemunha de crime passado em que ele figura como suspeito. Então, vejam, pode ser ele, como pode ser terceira pessoa. Então, esse crime que ele visa ocultar e se tornar impune ou assegurar a vantagem pode ser dele ou de outra pessoa. Outro exemplo que eu vi numa prova de concurso também. 2 criminosos praticaram roubo numa joalheria e quando foram lá para o cafofo, para o esconderijo deles, repartir as joias roubadas, um matou o outro para ficar com o produto do roubo sozinho. Então, neste caso, primeiro, não havia latrocínio, porque esses objetos de roubo não têm proteção jurídica. Não é uma posse lícita da coisa, uma propriedade lícita. Então, não há que se falar em crime de roubo com resultado morte, o chamado latrocínio. É homicídio doloso qualificado para assegurar a vantagem de outro crime. Ele quis assegurar a vantagem de outro crime, ficando com os objetos roubados da parte que seria do seu parceiro, ele tomou para si. Perfeito? Então, gente, são 2 exemplos bem emblemáticos que eu já vi na prova de concurso. Observação: conexão ocasional não qualifica o homicídio. Então, um exemplo, ocasional, meramente ocasional. O homicídio é praticado por ocasião de outro crime sem vínculo finalístico. Isso foi uma mera coincidência, uma coisa casuística, eventual, episódica. O agente está praticando roubo, e aí entre as vítimas ele reconhece seu desafeto e o mata. Não há vínculo entre esses crimes. Ele estava num determinado ambiente. Digamos que ele entrou no ônibus para fazer um roubo. Rendeu todos os passageiros, começou a recolher os objetos. Entre os passageiros, ele reconhece ali um desafeto seu, um inimigo seu, e o mata por ser seu desafeto. Não tem vínculo de conexão entre esse roubo e esse homicídio. Tá certo? Casualmente aquela pessoa estava ali. Então, não há que se falar em conexão, em qualificadora da conexão neste caso. Matar para assegurar a execução, a ocultação, impunidade ou vantagem de contravenção penal não qualifica o homicídio pelo inciso 5º, mas pode caracterizar outra qualificadora. Por quê? Princípio da legalidade. O tipo penal fala bem claramente, a qualificadora ela se refere a assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Crime é espécie de infração penal. Infração penal no Brasil obedece ao sistema dicotômico. Então, eu tenho crimes e contravenções penais. Contravenções penais não são crimes. Então, se visa assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de uma contravenção penal, não há, pelo princípio da legalidade, esse fato não vai se subsumir, não vai se amoldar, não vai se enquadrar ao inciso 5º, de modo que pode até ser uma outra qualificadora. Motivo torpe, talvez, mas não vai ser este crime aí, essa qualificadora do inciso 5º. Muito bem. Vamos lá. Agora, dando continuidade, vamos para o inciso 6º, falar do feminicídio, que é aquele homicídio praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Feminicídio versus femicídio. Primeira distinção que nós precisamos falar aqui é a respeito do feminicídio e do femicídio. Qual é a diferença entre feminicídio e femicídio? Pessoal, o femicídio é meramente um homicídio em que a vítima é uma mulher. Ocasionalmente, casualmente, a vítima é uma mulher. Não há uma motivação do agente, né, em matar a vítima pelo fato ou por razões da sua condição do sexo feminino, pelo desprezo à condição do sexo feminino. Para vocês entenderem melhor, basta vocês falarem o seguinte: nessa condição que essa vítima mulher morreu, se fosse um homem, também teria morrido? Se vocês responderem que sim, estamos diante de meramente de um femicídio. Então, digamos que numa briga de trânsito, o indivíduo tomou uma fechada e era uma mulher que estava dirigindo, ele irritado puxou a arma e atirou contra ela. Veja, ele não agiu motivado em razão de uma condição, da condição do sexo feminino, pelo desprezo ao sexo feminino. Ele agiu
ele teria matado se fosse um homem da mesma forma. Então, estamos diante de um femicídio. Então, o femicídio leva em conta tão somente o fato de se tratar de vítima mulher, sem que haja motivação do agente pelo fato de a vítima ser mulher. E no feminicídio, não. No feminicídio, sim. Nós temos um crime praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. E aí o próprio legislador penal ele veio trazer no parágrafo 2º-A o que seriam essas razões da condição do sexo feminino. Ele fez aí uma interpretação autêntica. Não sei se vocês estão lembrados lá no estudo da introdução ao direito, o que é uma interpretação autêntica? A interpretação feita pelo próprio legislador. Tá? Existe uma interpretação doutrinária, jurisprudencial, existe uma interpretação autêntica, que o próprio legislador é que esclarece o significado de determinados dispositivos, de determinados termos. Então aqui ele já deixou bem claro, ó, considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve, inciso 1º, violência doméstica e familiar. Então, primeira hipótese, o crime que é praticado no contexto de violência doméstica ou familiar, e familiar, que aí a doutrina interpreta que seria ou familiar, tanto faz. Segundo, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Pessoal, professor, me diz uma coisa, e esse negócio de estar dando um tratamento diferenciado, por que não tem o homem? Isso não ofende o princípio da igualdade? A Constituição, no artigo 5º caput, não fala que todos são iguais perante a lei, sem qualquer discriminação, e etc. E aí, por que está dando um tratamento diferenciado à mulher? Existe a Lei Maria da Penha, que se o camarada agredir a mulher, ele tem um tratamento, se for um homem, a vítima, já o tratamento é mais brando, e para a mulher é mais grave. Isso não ofende o princípio da igualdade? Pessoal, devemos encarar o princípio da isonomia ou da igualdade sob dois aspectos, em duas acepções: a igualdade formal e a igualdade material. Igualdade formal, igualdade de todos perante a lei, sem qualquer distinção. A igualdade na forma, aquela perante a lei. Não se leva em consideração sexo, idade, classe social, raça, enfim. Nada de fato é levado em consideração. E eu tenho a igualdade material. A igualdade também chamada de fato igualdade material, também chamada igualdade substancial ou igualdade de fato. Na igualdade material é aquele famoso jargão de Aristóteles, né? Aquela famosa conceituação aristotélica de igualdade, tratar desigualmente pessoas desiguais na medida em que se desigualam. Então, no princípio da igualdade material, eu estou levando em consideração aspectos da vida social, da vida econômico, físico, de raça, ou seja, questões de fato em que a gente vê na sociedade que são diferentes. E aí não há que se negar que as mulheres na sociedade atual ainda, e lamentavelmente, se encontram numa situação de vulnerabilidade. Por quê? Tem menos poder físico perante o homem, biologicamente, fisicamente tem menos força. Normalmente, em razão dessa condição também, estão submetidas, às vezes, a condições em que estão vedadas ao acesso ao estudo, à educação, a um trabalho, e ficam submetidas também economicamente a um homem. E aí, por isso, são vítimas de agressão, porque há essa concepção, essa estrutura patriarcal, machista da sociedade, que o homem acredita que é o proprietário da mulher, e aí decorre desse fato as violências que acontecem. Então, o legislador, para tentar equilibrar essa desigualdade, ele pune mais severamente as agressões contra a mulher para tentar corrigir esse desvirtuamento, esse distúrbio que ainda acontece na nossa realidade social, aplicando-se aí, neste caso, o princípio da igualdade material. Então, não tem nada de inconstitucional, isso já foi afirmado pelo Supremo Tribunal Federal com relação à constitucionalidade desse tratamento diferenciado em favor da mulher, que é mais vulnerável nessa situação. Perfeito? Então, violência doméstica ou familiar, essa é a razão de condição de sexo feminino que vai motivar o agente. Violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. No material que eu dei para vocês, vai ter aí os dispositivos da Lei 11.340 de 2006, que é a famosa Lei Maria da Penha, e que vai mostrar para vocês as situações em que há a violência doméstica ou familiar. Vai dizer para vocês que não necessariamente, né, esse âmbito da unidade doméstica é compreendido o espaço de convívio
permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, essas pessoas que convivem nesse ambiente, nesse espaço de convívio permanentemente, estão ali agregadas não necessariamente por uma questão de parentesco. Pode ser uma empregada doméstica, pode ser um amigo que vivam junto, pode ser uma república de pessoas. Então, não necessariamente devem ser familiares ligados por vínculos familiares, por vínculos de parentesco, tá certo? Também, não necessariamente tenha que ter convivência sob o mesmo teto, a coabitação. Então, pode ser alguém que já conviveu ou tenha convivido, pode ser uma relação meramente de namoro, em que a mulher rompeu o namoro e o namorado inconformado continua procurando e a agride. Então, esse contexto de violência doméstica familiar é mais amplo do que meramente familiares que vivem na mesma casa. Tá? Então, vejam aí o que eu apontei para vocês com relação a esses aspectos da violência doméstica e familiar. Está no materialzinho de vocês que eu passei aí, na página 62, na página 63, tá? Para que vocês compreendam o que seria essa motivação de homicídio contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Não bastasse essa qualificadora do homicídio doloso, tá, do feminicídio, há ainda a possibilidade de incidir majorantes, causas de aumento sobre a qualificadora, que estão previstas ali no parágrafo 7º da lei do Código Penal, que foram acrescentados aí, foram alterados pela Lei 13.771 de 2018, bem recente. Então vamos lá. Então, sobre a qualificadora do feminicídio, ainda podem incidir as majorantes, as causas de aumento que estão aí no parágrafo 7º. Vamos ver. A pena do feminicídio pode ser aumentada de 1/3 à metade se o crime for cometido durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Vejam que, além de ser mulher, ela está numa situação de vulnerabilidade ainda maior por estar gestando ou por ter já tido filho e estar no período pós-parto, até 3 meses após o parto. Extremamente vulnerável, né? Contra a pessoa menor de 14 anos, maior de 60, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Então tá aí, pessoa menor de 14, bem mais vulnerável, maior de 60, vulnerável em razão de ser idosa. Deficiência, portador de doença degenerativa e que causa vulnerabilidade física ou mental. Terceira hipótese, na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima. Então tá aí, aquele crime praticado perante os filhos, netos, pais, avós da vítima, seja fisicamente, seja por meio virtual. Tá? Então não importa. E por último, em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 22 da Lei 11.340, Lei Maria da Penha. Então, sabemos que essas medidas protetivas de urgência são aplicadas pelo juiz, ali no caso concreto, para impedir novas agressões ou assédios do agressor em face da vítima. Pode ser um mandado de distanciamento para não se aproximar a menos de determinados metros de distância, pode não frequentar os mesmos ambientes, não se comunicar com a vítima. Enfim, se o indivíduo mata a vítima descumprindo essas medidas protetivas, ele pratica um homicídio doloso qualificado pelo feminicídio, incidindo também a causa de aumento aqui desse descumprimento das medidas protetivas. Tá certo, gente? Estão previstas lá no inciso 4 do parágrafo 7º. Professor, eu ouvi falar que só o descumprimento da medida protetiva é um crime. Foi recentemente capitulado como crime o mero descumprimento de medida protetiva. Sim, se ele só descumpre a medida protetiva, e isso não for um meio para praticar um homicídio, ele responde por esse crime de descumprimento da medida protetiva. Se ele descumpre a medida protetiva e pratica o homicídio, ou seja, o descumprimento foi meio para a prática do homicídio, eu tenho uma hipótese de feminicídio majorado pelo descumprimento da medida protetiva. Ele não vai poder responder pelos dois, senão estaríamos diante de um inequívoco bis in idem. Um bis in idem. Eu estaria valorando a mesma circunstância 2 vezes, para considerar crime e para considerar majorante. Então, se ele está na condição de majorante, não há que se falar desse descumprimento da medida protetiva como crime, porque ele já foi valorado e considerado para efeito de ser a causa de aumento, a majorante do feminicídio. Alguma dúvida, gente? Até aí? Então vamos lá, mais adiante.
Relação homoafetiva tem proteção também? Sim, não importa a vítima tem que ser mulher. Nesse caso do feminicídio, eu tenho uma hipótese de crime próprio em relação ao sujeito passivo. Necessariamente a vítima é uma mulher. Agora, o autor, o agente pode ser homem, como pode ser mulher, em relação afetiva, homoafetiva, ou não, ou heteroafetiva. É o marido, é o namorado, é a namorada daquela vítima numa relação homoafetiva, pode ser a filha que agride a mãe em razão da condição de violência doméstica ou familiar. Veja, então, o agente pode ser homem ou mulher. A vítima necessariamente tem que ser mulher. Professor, e o transexual? E agora? Como é que fica a situação do transexual? Ele pode ser vítima do feminicídio? Então vamos lá. Vamos fazer as distinções. É um assunto muito recente que não foi ainda enfrentado pela jurisprudência. Então a doutrina discute, trata a respeito ali de forma superficial, mas não houve ainda uma definição, porque isso não foi levado às raias do STJ, do STF, para ser julgado. Mas vamos trabalhar com as posições da doutrina. Uma corrente mais conservadora vai dizer que, pelo princípio da legalidade, tem que ser mulher e acabou-se. Que, se eventualmente se considerar que o transexual não é mulher, ou se considerasse, se estaria ofendendo um direito do agente. Né? Então, pelo princípio da legalidade, tem que ser mulher, o transexual não seria mulher, então não poderia ser aplicada a qualificadora sob pena de ofensa aos direitos ali, a agir em desfavor do réu, seria algo em prejuízo do réu. Então não deveria ser considerada essa qualificadora em se tratando de transexual por não se tratar de mulher. Uma corrente mais moderna, mais progressista, que eu entendo que está correta, entende da seguinte forma. Vamos lá. Em primeiro lugar, pessoal, hoje em dia, em razão de uma ADIM no STF, ADI 4275, essa ação declaratória de inconstitucionalidade entendeu que é possível se realizar a mudança de gênero, de nome e gênero, extrajudicialmente. Então, se a pessoa que é transexual, o que é uma pessoa transexual? É uma pessoa que tem uma dicotomia físico-psíquica. Uma dicotomia físico-psíquica no seguinte sentido, ela não se identifica fisicamente ou psicologicamente com o sexo que tem. Está num corpo de homem, mas se entende como mulher, se vê como mulher, se auto-percebe como mulher. E vice-versa, estou no corpo de uma mulher, mas me auto-percebo como homem. O caso da Tami, lá, a filha da Gretchen, que está dando essa repercussão toda aí, essa questão da propaganda da Natura, não é isso? Então, veja, essas pessoas são transexuais. Então, tem essa dicotomia físico-psíquica. E é a elas garantido, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, a alteração do seu gênero e do seu nome, sem necessidade de processo judicial. Foi o que essa DIN julgou. Ela vai no cartório de registro civil das pessoas naturais para fazer a sua mudança de gênero e nome. Professor, não é mudança de sexo? Não, sexo, vocês vão encontrar as pessoas falando isso, mudança do sexo. Sexo é o que você nasce, é biológico. Você muda o seu gênero, sua identidade de gênero. Tá? Então, inclusive, há um provimento de número 73, um provimento do Conselho Nacional de Justiça que regulamentou todo esse procedimento de alteração de nome e gênero no cartório de registro civil. Enfim, não precisa de processo judicial, basta que a vítima se a pessoa, o interessado, se auto-perceba como de outro sexo, de outro gênero, e faça essas mudanças. Óbvio que há um procedimento para evitar dano a terceiros, para que não haja prejuízo a terceiros, né, dívidas, ou para escapar de responsabilidade civil, criminal, tributária, etc. Tem todo um cuidado com relação a isso. Mas essa pessoa pode, o procedimento é sigiloso, não vai constar nos seus documentos, que, inclusive, o professor precisa fazer cirurgia de mudança do sexo, a chamada cirurgia de transgenitalização, não precisa. A pessoa, independentemente de cirurgia de transgenitalização, ou seja, cirurgia da mudança do sexo, independentemente disso, se quer ou não, não importa. O importante, o critério principal é que ela se auto-perceba como de outro gênero para fazer a mudança. Então, pode continuar com o órgão sexual masculino e se identificar como do gênero feminino, pode estar com o órgão sexual feminino e se identificar como do gênero masculino e fazer a sua mudança de gênero. Perfeito? Então, vejam, essa pessoa que fez a mudança de gênero, para todos os efeitos jurídicos, ela é aquele gênero que ela escolheu ser.
masculino ou feminino. E em sendo feminino, em sofrendo qualquer tipo de ação, como aqui no caso do homicídio, vai estar sujeito, então, aqui neste caso, segundo a doutrina mais moderna, mais progressista, seria mulher para todos os efeitos, de modo que incidiria esta qualificadora quando o homicídio é praticado contra o transgênero que se transformou efetivamente, de fato e de direito, em mulher. Perfeito? Então, esse transgênero que fez a mudança de gênero e se transformou para todos os efeitos jurídicos em mulher, poderia ser vítima do crime do homicídio doloso qualificado, que é o que nós chamamos de feminicídio. Não é um crime autônomo, tá, gente? É uma qualificadora do homicídio que deu-se esse nome de feminicídio, tá? Então, para essa corrente seria possível. Agora, se não houve essa mudança, gera essa discussão. Se não é efetivamente, para todos os efeitos de direito, mulher, não tem como eu estender e fazer uma analogia em malam partem. Eu entendo, então, neste caso, se a pessoa não fez a mudança, tá, e continua como o sexo masculino, ela não pode ser vítima de feminicídio. E, neste caso, se houvesse uma analogia estendendo isso para essa vítima que não é mulher, haveria uma analogia em malam partem, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico penal. Tranquilo, olha que maravilha. Vamos falar do homicídio funcional. Homicídio funcional. Então, é aquele praticado contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o terceiro grau, em razão desta condição, chamado homicídio funcional. São todos muito recentes, né? O feminicídio e esse homicídio funcional foram acrescentados recentemente. Vamos lá. Então vamos lá. Quem são as vítimas? Quem são o sujeito passivo desses crimes? Então exige um sujeito passivo com uma qualidade especial. Quais são elas? Quais são eles? Então, a autoridade ou agente descritos no artigo 144 e 142 da Constituição. 142 trata das Forças Armadas, que são os membros, os integrantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. Ninguém tem dúvida disso, né? Remeteu o artigo 142 da Constituição, estamos falando das Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, qualquer desses integrantes, tá certo? Foi estendido, apesar de não ser propriamente o capítulo relacionado à segurança pública, mas são entes que fazem parte do Ministério das Forças Armadas e que atuam na defesa da soberania nacional e até mesmo, eventualmente, atuam na segurança pública, nas situações de garantir a lei da ordem e outras operações em que há intervenção militar. Então, eles também atuam e foram abrangidos aí num conceito genérico do que seria segurança pública. O artigo 144 trata dos órgãos da segurança pública. Então, o artigo 144 da Constituição Federal, da nossa Carta Magna, ela vai trazer ali os órgãos integrantes da segurança pública, quais sejam Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Esses aí estão expressamente previstos como órgãos integrantes da segurança pública no artigo 144 da Constituição. E os guardas civis? Guardas municipais ou guardas metropolitanos? As guardas municipais. E aí, fazem parte também? Seriam vítimas também do crime de homicídio funcional? O homicídio praticado contra esses guardas municipais, agentes de trânsito, estariam abrangidos também? O autor aqui entende que sim. Ele entende que sim. Tá? Porque, embora não esteja ali como os órgãos do artigo 144, nos órgãos da segurança pública, acabam sendo tratados ali no artigo 144, nos seus parágrafos, tá certo? As guardas civis são tratadas no parágrafo 10º, tá? Também os guardas de trânsito estão abrangidos aí, então todos eles podem ser vítimas do crime de homicídio, e nesse caso estaríamos diante de um crime de homicídio doloso qualificado, chamado homicídio funcional. Integrantes também, eu pulei ali de forma... Os integrantes do sistema prisional, vejam, não é um agente penitenciário, que agora é polícia penal, não é isso? Houve uma emenda constitucional recentemente aprovada, este ano ainda aprovada, em que os integrantes ali, os agentes penitenciários, passaram a ser polícia penal. Então, eles são
carreira policial agora também teve essa alteração da nomenclatura. Então, mas todos os integrantes, independentemente de ser agente, pode ser o sócio-educador, pode ser o psicólogo, pode ser a pessoa que trabalha na área administrativa, não importa, todos esses que atuam no sistema prisional, tá ali, ó. No sistema prisional, fazem parte também, integrantes do sistema prisional, Força Nacional de Segurança Pública, que é aquela composta por policiais militares, bombeiros militares e policiais civis dos estados que são cedidos para a União para serem empregados em operações, em apoio a determinados eventos, determinados estados. Então, essa é a Força Nacional de Segurança. Todos eles estão abrangidos. Agentes de polícia do Congresso Nacional. E aí, vocês sabiam que existe uma polícia do Congresso? Uma polícia legislativa? Eu tenho um colega que foi meu aluno do curso de soldado, quando eu era tenente na Polícia Militar do Estado de Rondônia, e ele foi aluno, foi soldado, depois ele passou para oficial da Polícia Militar do Distrito Federal, foi tenente lá. Antes de ser capitão, ele passou no concurso para a Polícia Legislativa, e hoje ele trabalha lá no Senado. Então, existe uma polícia do Congresso Nacional, tá? Vejam, neste caso, não. Por quê? Mais uma vez, princípio da legalidade. O inciso 7º ali fala 144, 142. E aí, a Constituição Federal trata das polícias legislativas no artigo 51, inciso 4º, e 52, inciso 13. Então, Polícia do Senado e Polícia da Câmara dos Deputados. E elas devem regulamentar através de resoluções. Então, elas não estão disciplinadas pelo artigo 144. E o inciso 7º aqui, essa qualificadora do inciso 7º, é muito clara em falar que se aplica àquelas pessoas que estão ali. De modo que, se eu estiver tratando de um homicídio praticado contra um policial legislativo, eu não posso fazer uma analogia em Malam Partem, estendendo o alcance da qualificadora para estas pessoas por uma questão de previsão legal e de acordo com o que nós já sabemos, o princípio da legalidade em matéria penal. Então tá aí, integrantes do sistema prisional, integrantes da Força Nacional de Segurança Pública, e aí vejam, os parentes dessas pessoas. Então, além de todos esses integrantes que estão, de certo modo, envolvidos com a segurança pública, em sentido amplo, lato sensu, temos também o seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau. Vejam, sempre desde que a motivação, vamos lá, que a motivação tenha a ver com a função pública. Vejam, no exercício da função ou em decorrência dela. Então, tem que haver com o exercício da função do agente público. Matou o cônjuge, companheiro ou um parente consanguíneo até o 3º grau, um filho, um pai, um irmão, tá? Mas em razão da função. Então, vejam, não necessariamente o agente público precisa estar atuando na função. Quando ele está atuando na função e é morto no exercício da função, tudo bem, mas pode estar fora da função, pode estar inclusive aposentado, mas em razão da função. Aqui em Criciúma teve um caso com um policial aposentado, estava trabalhando de segurança em um condomínio, e foi lá um criminoso que sabia que ele era policial e por vingança, por ser policial, por ter já prendido ele, foi lá e matou esse policial já aposentado e fora da função. Então veja, mas foi em razão da função, em decorrência da sua função na segurança pública, na sua função pública de agente de segurança pública. Então se trata de um homicídio doloso qualificado, chamado homicídio funcional. Pessoal, esse parente consanguíneo até o 3º grau, acho que o legislador foi muito infeliz com esse critério de consanguinidade. Primeiro, vocês já estão estudando no direito civil e sabem esses graus de parentesco, não é isso? Então, ascendente, descendente, colaterais, parentesco por consanguinidade, por afinidade. Então, vejam, consanguíneos, eu tenho descendentes, ascendentes, tenho irmãos que são de 2º grau, então vocês sabem contar os graus, já vi isso no direito civil, eu não vou perder tempo em direito penal dando aula de direito civil. E aí, porque o consanguíneo, né? Hoje em dia, cada vez mais, nós temos um vínculo que deixa mais o aspecto de consanguinidade para ir para o aspecto da afetividade. Há, inclusive, possibilidade de filiação socioafetiva. A pessoa não é meu filho de sangue, mas eu considero e ela me considera, eu cuido como se filho fosse, ele me tem como se fosse pai, e eu posso fazer, inclusive, o processo de filiação socioafetiva, sem excluir o pai biológico, tendo 2 pais ou 2 mães em cartório, tá? Pode ser feito esse processo de filiação socioafetiva. Então, vejam, essa pessoa não seria protegida também
né? Então, é uma questão a se discutir. Se a gente analisar sobre o prisma do princípio da legalidade, está bem claro aí. Cônjuge, companheiro, parente consanguíneo até o 3º grau. Lembre-se que o réu, a pessoa que praticou o homicídio, também tem direitos a serem protegidos. Tem a sua dignidade a ser protegida. E aí eu não poderia fazer uma interpretação usando de analogia in malam partem, estendendo para o parente que não é consanguíneo, parente por parentesco civil, ou seja, adoção, ou por socioafetividade, tá? Haveria uma extensão, haveria uma analogia in malam partem, em desfavor do réu, tá certo? Então, são essas posições que a gente pode vislumbrar aí pela doutrina, porque isso não foi levado à apreciação ainda pelo poder judiciário, pelo menos nos tribunais superiores. Pluralidade de qualificadoras. Vamos lá, eu estou numa situação em que eu tenho uma pluralidade de qualificadoras. Eu tenho mais de uma qualificadora. Além de motivo torpe, também foi empregado veneno, por exemplo. E aí? Vai mudar alguma coisa? Como é que é a aplicação da pena nesses casos? Então, vamos lá. Se eu tenho mais de uma qualificadora, uma delas somente, a solução é essa. Eu estou indo para o resumo da ópera, tá? A solução é essa. Uma só das qualificadoras é utilizada para qualificar o crime, para elevar o patamar para 12 a 30 anos. Já falamos antes que a qualificadora faz nada mais, nada menos do que tirar o homicídio do patamar do homicídio simples, que é de 6 a 20, e levá-lo para o patamar de 12 a 30 anos. E a partir dali começa a dosimetria da pena, a primeira, segunda e terceira fase. Então, basta uma qualificadora somente para que a dosimetria da pena seja calculada a partir daquele patamar do homicídio qualificado. E o que é que eu faço com a outra qualificadora? Eu vou simplesmente desprezá-la, ignorá-la? Não. Se esta outra qualificadora ela encontrar previsão também como circunstância agravante, como uma agravante genérica ali prevista no artigo 61 do Código Penal, lá existem outras agravantes, tá? Que algumas são parecidas com algumas qualificadoras que temos aqui. Se você encontrar correspondência lá, ela vai ser também valorada como agravante. Então, uma só qualificadora serviu para trazer o crime para o patamar de 12 a 30 anos, servindo exatamente como qualificadora. A que sobejou, a que sobrou, vai ser considerada agravante se houver correspondência lá entre as agravantes. Peguem depois o artigo 61 e deem uma olhada lá que algumas agravantes são muito parecidas com algumas qualificadoras que estão aí. Emprego de fogo, veneno, asfixia, tá? Tem lá também, tá certo? Então, neste caso, serve como agravante genérica. Se não houver previsão, usei uma qualificadora para efeito de ser qualificadora mesmo. E sobrou uma, que não encontra correspondência entre as agravantes. Vai servir de circunstância judicial desfavorável do artigo 59. Tá certo? Essa é a solução que a jurisprudência entende como a mais correta. Homicídio qualificado privilegiado. É possível que o homicídio seja qualificado e privilegiado ao mesmo tempo? O homicídio praticado por motivo de relevante valor moral e praticado com emprego de veneno ou de fogo, de asfixia. Então, vejo que, de fato, é compatível. Dá para acontecer. Agora, a questão é juridicamente. Existe um homicídio qualificado e privilegiado ao mesmo tempo? Sim. Tá certo? E aí sim vem a importância de distinguir o que é uma qualificadora de natureza objetiva ou subjetiva. Porque só podemos vislumbrar uma hipótese de homicídio qualificado e privilegiado ao mesmo tempo se estivermos diante de qualificadoras de natureza objetiva. Por quê? Porque as qualificadoras de natureza subjetiva, elas são incompatíveis com o privilégio, com as privilegiadoras. Vocês perceberam que todas as privilegiadoras são de índole subjetiva, diz respeito ao agente. Elas não guardam compatibilidade com qualificadoras que também sejam de índole subjetiva. Imaginem vocês pensarem num motivo de relevante valor moral ou social e, ao mesmo tempo, motivo fútil, motivo torpe. Paga ou promessa de recompensa para assegurar ocultação, execução, impunidade e vantagem de outro crime. Não tem compatibilidade. Ou é motivo torpe
ou é motivo de relevante valor moral ou social. Certo? Então, não tem compatibilidade. Agora, é possível ser por motivo de relevante valor social, moral, e ser mediante fogo, asfixia, veneno. Então, qualificadora, emboscada, traição. Vejam que há compatibilidade entre o privilégio, que é de natureza subjetiva, e qualificadoras de natureza objetiva. Então, este é o pressuposto, que a qualificadora seja de natureza objetiva, porque todas as privilegiadoras são de índole subjetiva, que vão afastar as qualificadoras de natureza também subjetiva. Vai ser hediondo esse homicídio qualificado e privilegiado? Nós já vimos que o homicídio, quando é praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometida por um só agente e seja simples, ele é hediondo, e os homicídios, todas as hipóteses de homicídio qualificado são hediondos. Agora, se eu junto qualificado com privilegiado, o homicídio com essa qualidade, com essa adjetivação, qualificado, privilegiado, ele é hediondo? O STJ entende que não, que seria incompatível a hediondez com o homicídio qualificado, privilegiado, e que não há previsão legal para isso. Somente o crime de homicídio qualificado e o simples na condição que nós falamos, em atividade típica de grupo de extermínio. Homicídio qualificado privilegiado, homicídio privilegiado, homicídio simples sem atividade típica de grupo de extermínio, não são considerados hediondos. Muito bem, continuando. Vamos lá. Homicídio culposo. Não tem muito o que nós falarmos, né? É importante que vocês relembrem os elementos ou os requisitos do crime culposo. Tá? É importante lá no penal 1, o que é um crime culposo, que é aquele em que o agente não quer o resultado, não assume o risco de produzi-lo, mas ele deixa de fazer a previsão daquilo que era previsível e atua mediante negligência, imprudência ou imperícia, dando causa a um resultado lesivo. Então, vejam, neste caso, estamos diante de um homicídio culposo. Cuidado que temos a figura de um homicídio culposo na direção de veículo automotor. Em se tratando de homicídio culposo na direção de veículo automotor, estaremos lá diante de uma hipótese de um crime lá do Código de Trânsito Brasileiro e não do Código Penal. Então, não sendo homicídio culposo na direção de veículo automotor, o homicídio culposo, de uma maneira geral, é tratado aqui no Código Penal, e é importante que vocês se remetam ali aos elementos que compõem o crime culposo para entenderem aqui a situação do homicídio culposo. Só lembrando que nós falamos no homicídio culposo na direção de veículo automotor, se nas circunstâncias se verificar que houve dolo, ao menos que eventual, deixa de ser o homicídio culposo do Código de Trânsito Brasileiro e passa a ser o homicídio do Código Penal. Tá? Simples ou até mesmo qualificado. Aumento de pena, o famoso homicídio doloso majorado. Então, a causa de aumento de pena é também chamada de majorante. Então, o parágrafo 4º diz o seguinte, vejam, vamos dividir o parágrafo 4º em duas partes. Uma parte inicial, uma primeira parte, e uma segunda parte, certo? Uma parte inicial, ou seja, o parágrafo 4º in limine, olha essa expressão em latim, não tem nem como eu escrever para vocês, in limine, a primeira parte. Segunda parte, in fine. Então, escreve F-I-N-E, que no inglês seria fine. Cuidado, não me mandem uma dessa. Eu vi uma professora de um cursinho falando isso, in fine. Isso não é inglês, cacete. Isso é latim. In fine. Não me faça essa vergonha. In limine, in fine. Então, a parte inicial, no homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3, se o crime resulta de uma inobservância de regra técnica, tal. É a próxima parte, não vamos ver agora. Mas vamos ver a segunda, que nos importa agora, que é o homicídio doloso majorado. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 ou maior de 60 anos. Vamos ver que existem outras majorantes mais adiante. Mas fiquem bem atentos aqui, para não confundirem uma causa de aumento como esta, ou majorante que estamos vendo agora, com qualificadoras. Já estudamos as qualificadoras do inciso 1 ao 7º. Além de o crime ser qualificado ali, pode incidir uma majorante dessa. Como essa majorante pode incidir no homicídio simples, pode incidir no homicídio privilegiado, pode incidir no homicídio qualificado, ou seja, são independentes. Até porque sabemos que a majorante, a causa de aumento, ela vai incidir lá na última fase, na terceira fase da dosimetria da pena. Causas de aumento e diminuição. E primeiro as especiais para depois as gerais.
essa é uma causa de aumento especial, ou seja, específica para o homicídio. Então, vejam, homicídio, aumento de 1/3, menor de 14, maior de 60, justamente pela sua condição de vulnerabilidade. O menor de 14 e o maior de 60 são mais vulneráveis, vítimas consideradas mais vulneráveis. E aí, vejam, existe uma outra situação também do homicídio doloso majorado, que está no parágrafo 6º, que trata do grupo de extermínio e a milícia privada. Grupo de extermínio ou milícia privada. Eu acabei não colocando aqui o dispositivo, mas vocês podem ver no materialzinho de vocês aí. Vamos lá. No materialzinho de vocês, já vou dizer qual é o inciso, o inciso 6º. A pena é aumentada de 1/3, parágrafo 6º do artigo 121. A pena é aumentada de 1/3 até a metade, se o crime for praticado por milícia privada, sob pretexto de prestação de serviços de segurança ou por grupo de extermínio. Então, milícia privada ou grupo de extermínio vai ensejar um aumento de 1/3, ou seja, uma causa de aumento de 1/3 em caso de milícia privada ou grupo de extermínio. Vejam, pessoal, que o artigo 288-A do nosso Código Penal traz aí o crime de associação criminosa qualificada, que é justamente essa associação criminosa em que há uma milícia privada, tá? Constituir, organizar, integrar, manter ou custear a organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos neste Código. Pena de reclusão de 4 a 8 anos. Então, vejam, aí é associação criminosa. 3 ou mais pessoas que tenham o intuito de praticar os crimes previstos aí no Código Penal, né, como milícia particular, milícia privada, como esquadrão da morte, como grupo de extermínio. O só fato de um indivíduo integrar, constituir, organizar, integrar, manter ou custear essa associação, essa milícia privada ou esse grupo de extermínio, já se torna um crime. Isso é um crime de perigo abstrato. Um crime em que a mera constituição desse grupo já é crime por si só, independentemente das pessoas virem a praticar crimes. Se elas vierem a praticar algum crime, inclusive o crime de homicídio, elas praticam também o outro crime, em concurso material. Então, esse indivíduo que já constitui, organiza, integra ou mantém ou custeia a organização criminosa paramilitar, esses grupos de extermínios ou milícias privadas, ele já cometeu um crime, já está sujeito a essa pena de 4 a 8 anos de reclusão. Se ele vier a praticar um homicídio fazendo parte desses grupos, ele também responde pelo homicídio majorado da milícia privada ou grupo de extermínio. Entenderam? Em concurso material, somatório das penas. Concurso material, princípio do cúmulo material, somatório das penas. Então, tá aí os conceitos que o autor Rogério Sanches Cunha traz. O grupo de extermínio seria, então, a reunião de pessoas que seriam matadores, justiceiros, civis ou não, que atuam na ausência ou leniência, a permissão, né, a omissão do poder público, tolerância, tendo como finalidade a matança generalizada, chacina de pessoas supostamente etiquetadas como marginais ou perigosas. E a milícia privada ou armada seria um grupo armado de pessoas, civis ou militares, tanto faz, tendo como finalidade devolver a segurança retirada das comunidades mais carentes, restaurando a paz. Para tanto, mediante coação, os agentes ocupam determinado espaço territorial. A proteção oferecida nesse espaço ignora o monopólio estatal de controle social, valendo-se de violência ou grave ameaça. É um fenômeno muito comum daquelas milícias lá do Rio de Janeiro, que são policiais ou ex-policiais, ou até mesmo policiais da ativa, que atuam lá a pretexto de restabelecer a segurança, de que tiraram os traficantes dali e acabam cometendo crimes também, até mais graves, e até mesmo voltando a praticar o tráfico de drogas nesses lugares. Então, seria aí o conceito mais ou menos de milícia privada, grupo de extermínio. A doutrina ela tem uma divergência a respeito da quantidade de pessoas para comporem esses grupos, tá? Uma parte vai entender que sejam 3 ou mais, levando em conta o conceito da associação criminosa do artigo 288, que considera 3 ou mais agentes, crime de concurso necessário, e outros levam em conta o conceito da organização criminosa, que precisam ser pelo menos 4 agentes, 4 ou mais. Perfeito? Não há um consenso em relação a isso. Homicídio culposo majorado. A gente retorna lá para
o parágrafo 4º, onde vimos que na segunda parte tratávamos ali do homicídio doloso majorado. Agora, na primeira parte, ou seja, no parágrafo 4º in limine, na segunda parte, infine, na parte final, infine, na parte in limine, no parágrafo 4º, in limine, temos aí que no homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Então, estamos tratando do homicídio culposo, que sobre ele pode incidir uma hipótese de aumento de pena que está aí prevista no parágrafo 4º, primeira parte, ou in limine. Primeira hipótese, inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. Aqui nós temos o agente que tem aptidão, ele tem capacitação, mas deixa de atender uma regra técnica da sua profissão e atua com a chamada culpa profissional. Por exemplo, eu sou um médico, eu tenho habilitação, eu sou habilitado, e aí eu, no exercício da minha profissão, fui negligente, imprudente e acabei causando a morte da pessoa por deixar de observar uma regra técnica inerente à minha profissão. Segunda hipótese, o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima. Então, ele podendo fazê-lo sem risco pessoal, não é uma situação, evitou ser linchado, não. Naquela situação, ele poderia ter socorrido a vítima e ele deixa de prestar esse socorro imediato à vítima. Também vai majorar o homicídio culposo. Não procura diminuir as consequências do seu ato. Então, ele poderia reduzir os danos, poderia ter prestado um socorro no momento, aplicado os primeiros socorros, ele tinha condição de fazer isso, ele poderia ter chamado alguém para ajudar, ou seja, de alguma forma ele poderia ter minorado as consequências do ato ali que causou aquele dano à vida da vítima. E, por último, o agente que foge para evitar prisão em flagrante, ou seja, se evade do local, não é isso? Alguns até falam assim, isso não é ofensivo ao direito ao silêncio, ninguém é obrigado a produzir provas contra si próprio, se prejudicar, se autoincriminar. Não, aqui é uma questão só de não sair do local e prestar as informações. Ele não é obrigado a falar nada em seu desfavor nessa situação. Só não precisa também se evadir do local para fugir da responsabilidade criminal. Perdão judicial. Parágrafo 5º traz para nós aí o perdão judicial. Então, diz o seguinte, na hipótese de homicídio culposo, cuidado, cuidado. Pegadinha de concurso adora colocar, bota todas as características do homicídio privilegiado, fala quando o homicídio é praticado por motivo de relevante valor moral ou social, tal, e tenta encaixar no perdão judicial. Então, somente homicídio culposo, marquem aí homicídio culposo, sublinhem, passem o marca-texto. O juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Então, é uma causa extintiva da punibilidade. Então, aqui o juiz entende que houve crime, houve fato típico, o fato foi ilícito, portanto, não acobertado por nenhuma das excludentes de ilicitude, e o fato também é culpável, está presente a culpabilidade, todos os elementos da culpabilidade. Quais são? Penal 1, hein? Culpabilidade é composta de imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Muito bem. Então, praticou um fato típico, ilícito e culpável, mas não vai ser punível porque o juiz entende desnecessária a aplicação da pena, porque as consequências desse homicídio atingiram o próprio agente de forma tão grave que o juiz entendeu que a pena se tornou desnecessária. Então, veja, o vínculo entre a gente e a vítima, um vínculo afetivo, muitas vezes de parentesco, né, e atinge emocionalmente ou fisicamente o agente, e o juiz entende da seguinte forma, é como se ele estivesse pensando assim, esse camarada também pagou pelo que ele fez. O homicídio também serviu para puni-lo de forma tão grave que eu entendo que não há necessidade mais de aplicar a sanção penal. Ele foi negligente, por exemplo, na situação e acabou dando causa à morte do seu filho, né? Do seu pai, da sua namorada, do seu marido, né? Da sogra eu tenho dúvida. Eu tenho dúvida se foi a sogra que ele matou. Eu estou limpando minha arma na sala ali,
imprudência, né? Um ambiente que não é adequado, manuseando arma perto de pessoas, sem ter cuidado para onde eu estou apontando, limpando dentro da sala. Aí minha sogra está lá sentada no sofá, assistindo a novela das 8, e a arma, de repente, dispara ali e pega na cabeça da minha sogra. Então, veja, eu já estou pagando o preço de ter matado a sogra, então o sofrimento é tão grande que o juiz vai falar assim, não precisa aplicar pena nesse rapaz mais, né? Porque ele já está sofrendo tanto por ter dado causa à morte da sua sogra. Então, veja, neste caso, é uma hipótese de perdão judicial. É uma causa extintiva da punibilidade, está lá prevista no artigo 107, inciso 9 do nosso Código Penal. A sentença que reconhece o perdão judicial é uma sentença declaratória da extinção da punibilidade, não sobrevindo nenhum efeito condenatório, tá certo? Não vai ter reincidência, tá certo? Não vai ter nenhuma consequência penal dessa declaração de extinção da punibilidade. E pode ser fracionado. O que eu quero dizer com pode ser fracionado? O juiz pode reconhecer o perdão judicial em relação a uma vítima e a outra não. Eu vi um caso na jurisprudência que é recente, aí, eu creio que do ano passado, ou retrasado, no máximo, num informativo do STJ que eu vi lá no Dizer do Direito, em que um camarada estava vindo de uma festa com a noiva e um amigo, e capotou o carro, e acabou matando a noiva e o amigo. E o juiz reconheceu o perdão judicial em relação à noiva, mas não reconheceu o perdão judicial em relação a outra pessoa, ao amigo. Tá certo? Porque entendeu que o vínculo afetivo, algum motivo dos autos ali trouxe ao juiz que não haveria ali uma consequência tão grave da infração em relação àquele amigo para com o agente, mas a noiva sim. Então, fracionou e concedeu perdão judicial para uma pessoa, reconheceu que haveria esse atingimento do agente de forma grave para aquela vítima, mas para outra não. De modo que ele fracionou a aplicação do perdão judicial ali naquele caso. Todas as hipóteses, ação penal pública incondicionada, ação penal desses crimes, pública incondicionada, não importa se homicídio simples, não importa se homicídio privilegiado, se qualificado, se culposo, se majorado, culposo majorado, doloso majorado, não importa. Em quaisquer delas, temos ação penal pública incondicionada, que vocês já devem estar vendo no processo penal 1. O Ministério Público propõe ação, independentemente de provocação de quem quer que seja, ação penal pública incondicionada. Terminamos por hoje. Vamos só para as frasezinhas motivacionais que a gente gosta de colocar ao final. Olha aí. Treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persista enquanto eles descansam e então viva o que eles sonham. Todo mundo quer passar num concurso, todo mundo quer ser advogado, todo mundo quer ter um cargo público, mas não quer às vezes pagar o preço que isso exige. Então, faça isso, as pessoas vão estar se divertindo, seus parentes, seus amigos, vão estar descansando, vão estar dormindo, e você vai estar lá, mas uma hora você vai viver esse sonho. E aí, por hoje é só. Que pena que acabou, né? Até a nossa próxima aula. Obrigado pela atenção de vocês. Nos encontramos então no nosso encontro amanhã, né? Eu estou falando hoje, quarta-feira, mas amanhã à noite, às 20 horas, na nossa aula e depois as nossas dúvidas no WhatsApp, tá certo, gente? Muito obrigado a todos. Beijo a todos.